Bom, nessa época do ano, a procura por atendimento pode sim ser maior, mas o serviço público precisa dar conta dessa demanda, ainda mais nessa época de pandemia, com variantes da gripe e também variantes da Covid circulando aqui na nossa região. A gente mostrou hoje, que a Prefeitura de Franca confirmou 3 casos da variante Ômicron na cidade. E com isso, então, já são 9 casos confirmados, 9 casos oficiais até agora em toda a nossa região. Um pesquisador da Unesp de Marília fez uma projeção do avanço da Ômicron em Ribeirão Preto. Segundo esse pesquisador, a cidade vai ter mais de 40 mil contaminados nos próximos 6 meses. Ronaldo foi confirmado com Covid-19 mesmo depois de 2 doses da vacina contra a doença. Domingo passado, comecei a sentir uma pequena dor de garganta. Logo tive febre, dor de cabeça e muita tosse. O professor de Ribeirão Preto, que mora na Inglaterra, ficou preocupado se seria a variante Ômicron, mas exames não a identificaram. A Ômicron já é predominante na Inglaterra e em vários países pelo mundo. A variante do novo coronavírus, que foi identificada primeiro na África, apresenta menor gravidade, porém é mais contagiosa, o que tem preocupado as autoridades. Mesmo que a doença seja menos grave, as pessoas que têm comorbidades, idade avançada e principalmente os não vacinados, mesmo assim, poderão ter a forma grave da doença, né? E se a gente deixar o vírus disseminar demais, poderá haver um aumento da mortalidade entre essas pessoas. No Brasil, já foram registrados os primeiros casos da Ômicron. Na região Araraquara, Pradópolis e Ribeirão Preto confirmaram infectados pela variante. E casos suspeitos ainda são investigados. Em breve, a variante Ômicron deve se tornar predominante na região e impulsionar os números de Covid-19 em 2022. A projeção foi feita por pesquisador da Unesp. A pesquisa baseada em estudos internacionais aponta que somente Ribeirão Preto deve ter cerca de 40 mil casos da variante Ômicron do coronavírus no primeiro semestre do ano que vem. O levantamento também indica que a mortalidade da Ômicron deve ser menor do que a Delta e alerta que os infectados sem sintomas do novo coronavírus podem subir de 40% para 90%. Quando a gente estima o valor de 40 mil pessoas infectadas pela Ômicron, é com base no número real e não no número notificado, porque quando a gente pensa em subnotificação, a gente inclui algumas variáveis, como sintomas leves, pessoas assintomáticas, que fazem parte de um grupo que nem sabe que está com a doença e muitas vezes e não vai fazer o teste. Quando nós fizemos essa projeção de 40 mil pessoas infectadas pela Ômicron, é já incluindo pessoas assintomáticas com sintomas leves que podem, muito provavelmente, nem fazer o teste, nem ser notificado. Diante da possível subnotificação, este epidemiologista alerta para a importância dos testes em massa para ter o real cenário da Covid-19. Se a gente sair testando de porta em porta, fazer testagem em massa, racionalizada, por uma série de critérios epidemiológicos, isso nos permitirá conhecer com mais realidade qual será o cenário epidemiológico. Na ausência de testagens, nós vamos trabalhar no escuro, né? Nós não vamos ter uma informação real de qual que é o cenário de transmissão do vírus na comunidade. O médico destaca que os cuidados com o coronavírus não devem parar. A não aglomeração, o distanciamento físico, o uso de máscara e a persistência com a vacinação, isso nós precisamos manter de uma maneira bastante rigorosa ainda, para que a gente evite problemas mais sérios daqui para frente, porque a epidemia ainda não está suficientemente controlada para que a gente possa voltar àquela condição anterior. Ainda não é possível fazer isso. É só lembrando, então, que no final da tarde a Prefeitura de Franca confirmou hoje 3 casos da variante Ômicron na cidade. Portanto, agora a região já tem 9 casos confirmados e 2 suspeitos. Os suspeitos estão em Ribeirão Preto e outro em Pradópolis.